Olá, seja bem-vindo ao Garvin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Tatiana Spencer. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada pelo convite. É uma honra, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha carreira e do meu momento profissional. Olha, o prazer é todo nosso, né? E na verdade é uma coisa ter profissionais dessa área, do seu gabarito, podendo vir aqui e contar um pouco da sua história. É uma coisa que a gente agradece muito para o nosso público, para todo mundo, e realmente engrandece bastante o nosso mercado. Por isso que eu fico muito feliz de te ter aqui. Mas vamos do início? Para Vamos do começar? início, vamos. Então, conta para quem está assistindo. Quem que é a Tatiana? Então, na verdade, sou arquiteta, né, formada em arquitetura e urbanismo, fiz pós-graduação em designer de interiores. Então, assim, falam que depois de uma certa fase, de um tempo de carreira, você muda. Eu nunca, né? Desde que eu entrei no colegial, decidi que eu queria fazer arquitetura. Que legal! E nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Assim, eu sou apaixonada, né? Eu acho que a arquitetura tem isso, né? De trazer essa paixão. Não é uma questão só prática, né, de números. Sem dúvida. Então, eu trabalhei em alguns escritórios de arquitetura, fiz parte de gerenciamento de obras, de shopping, obras maiores, e já há alguns anos, bons anos, eu tenho escritório trabalhando na maior parte com designer de interiores, arquitetura, mais parte residencial, mas corporativa também, né? Então... Olha, que legal. E você vê como essa inspiração da nossa carreira, quando ela é genuína, ela vem dessa época, né? Ela vem da adolescência, do colegial, essa coisa. Como é que foi esse despertar dessa arquitetura para você? Você lembra como é que foi isso no começo? Eu acho assim, eu sempre gostei muito dessa questão planta, ver apartamento decorado, essas coisas, né? A gente não tinha essa internet hoje com tanta informação, revista, né? Então minha mãe comprava, eu adorava, ia na banca, comprava. Então eu sempre fui apaixonada. Meu pai tinha uma empresa de publicidade, então em algum momento, será que eu faço arquitetura, publicidade? Porque estava ali, está no dia a dia nosso. Mas assim, falei, não é isso, não vou me influenciar pelo meio, vou seguir, não tenho ninguém na família que fez arquitetura, alguém próximo que de alguma forma me inspirou, mostrou, mas eu sempre gostei. E aí a faculdade foi uma paixão, né? Sempre gostei de arquitetura, aí terminei, fiz pós, então designer de interiores em outros cursos paralelos, então a gente vai só aumentando o portfólio de conhecimento, mas eu acho que... E até hoje, né, eu falo assim, a gente termina uma obra, eu estou tão feliz quanto o cliente. Eu entreguei uma essa semana, a cliente chorava de um lado, eu chorava do outro, então acho que tem essa emoção ainda muito forte. Olha, isso é uma coisa muito bonita da profissão, né? Porque quando a gente fala, você falou arquitetura ou publicidade, é curioso como essas duas profissões elas são comuns na essência, né? Sim. Porque o profissional de arquitetura, urbanismo e design de interiores em si, ele não deixa de ser um artista pelo que ele está fazendo. Né? E aí é onde a gente começa a realmente ver o toque certo para o cliente certo. Né? É como eu vou empregar tudo que na verdade, que parece assim, a gente estuda para saber um monte de coisas para conseguir atender o cliente no que é importante para ele. Sim. Né? Porque querendo ou não, o cliente vai acordar todo dia dentro daquela obra de arte que você fez. Sim, e personalizar, né? E eu acho que muito isso, né? Eu acho que tem esse processo de você entender um briefing, literalmente, né? Fosse numa campanha publicitária, como num projeto, tem uma essência de alguém que está te solicitando e a gente conseguir fazer todo esse processo e viabilizar isso, né? Sem dúvida. Então, quando você vê alguém que comprou de alguma forma, acreditou na sua ideia, você fala assim, uau, tipo, isso aqui saiu da minha cabeça, né? Do meu processo criativo, alguém confiou e eu consegui entregar o que ele esperava, né? Sem dúvida. Então... Não, uma das coisas que a gente usa muito aqui na nossa empresa para ajudar sempre os profissionais nisso é cada vez com mais informação, né? Porque justamente, assim, às vezes o cliente tem uma característica de gostar de fazer coisas, de comer coisas, de cozinhar, que às vezes o profissional não está tão acostumado no seu dia a dia a fazer. Sim. Né? O nosso papel aqui é justamente dar o máximo de suporte para que a obra final seja pronta. E é maravilhoso ver uma coisa que você falou que eu acho que é essencial para todo profissional, que é o escutar. Né? Então é desde escutar o briefing até escutar possíveis soluções. Sim. Né? Então muitas vezes a gente vai ouvir uma coisa e fala, eu não sei como fazer isso no primeiro momento, mas eu sei quem vai saber resolver.
E aí a gente vai juntando essa coisa. Esse olhar macro, né? De você entender, óbvio que quando eu falo que é arquiteto, a gente não tem conhecimento 100% de tudo, porque são muitas áreas, né? Mas quando você consegue ter parceiros ou, né, fornecedores que conseguem te complementar, então é uma dúvida do ar-condicionado, é uma dúvida de alguma entrega que ele precisa, pode ser de um fogão, de uma geladeira, que às vezes ele nem sabe que ele precisa. Sim, né? sim. E aí você mostra, o cliente fala, nossa, eu nem imaginava que você conseguiria trazer essa solução, nem pensei que pudesse existir isso, né? Então, acho que, por isso que eu acho que a informação cada vez é mais importante, por mais que a gente tenha muita informação hoje, né? Tem a internet, se a gente pensar 15, 20 anos atrás, a gente era limitada na revista. A gente tem um monte de vídeo também para isso, né? Então, hoje você consegue ter essas informações e a gente precisa também instruir o cliente, porque ele precisa de um profissional, ele precisa de fornecedores gabaritados, mas é importante que ele também tenha esse conhecimento, né? Sim. Até para ele também isso valoriza a gente, né? Valoriza o mercado, faz todo mundo crescer de alguma forma. Com certeza. Não, e você falou uma coisa que é curioso, né? Porque a gente está falando de uma mudança durante a carreira gigantesca, né? Sim. Porque no início você tinha revistas, né? Hoje, olha, eu me arrisco a dizer que tem gente que nem nunca abriu, né? Mas assim, a nossa referência era essa para muita coisa, não só para arquitetura, para música, para qualquer outra coisa. Você tinha a televisão e a revista, né? Você sabia o que acontecia com alguém que você gostava pela revista, né? E as referências elas vinham dali também, né? Como é que foi essa depois que você entrou na faculdade, você começou a olhar o mercado e falar, não, pera, o meu caminho é ir mais para a linha de design de interiores, mais para essa coisa, mesmo tendo uma possibilidade mais ampla, a gente sempre tem o nosso carro-chefe ali, né? Sim, sim. Eu acho que assim, para quem faz arquitetura, acaba sendo um caminho muito mais fácil, né? De a gente acabar trabalhando em escritórios de designer de interiores do que às vezes buscando. Eu adorava urbanismo, sempre fui muito bem na faculdade nessa matéria, mas sabia que era um mercado mais limitado, né, como carreira. Então, e designer de interiores sempre, para mim, foi muito natural. Essa questão da revista, de ver, a gente acaba tendo até mais acesso, tinha mais acesso a essas revistas até do que grandes coisas de arquitetura, mesmo eu gostando muito de arquitetura também. Mas eu acho que foi um caminho assim, de fazer estágio, aí você começa a ter o dia a dia, né? Porque a faculdade ela é limitada, né? Ela te dá a teoria, mas a prática, eu brinco que hoje... Completamente diferente, né? Sei lá, 95% do que eu trabalho eu aprendi muito mais nos escritórios que eu trabalhei depois no dia a dia do que na faculdade. Sim. Né? Então, o que eu falo muito para quando a gente tem estagiário no escritório, aproveita o estágio, porque ele te enriquece de uma forma, né? Vai na obra, vai junto, participa, tenha esse olhar, porque a faculdade acaba ficando muito na teoria e esse dia a dia vai te agregando conhecimento, né? Então, eu acho que depois esse momento de fazer estágio, de conhecer, começou a encantar mais. Então, começou a validar mais o que eu já gostava. Então, eu falei, não tem como eu sair, né? E óbvio que todo mundo em algum momento na carreira já pensou, ai, meu Deus, não dá mais, não aguenta aqueles 5 minutos que dá um BO, que você fala... Aí todo mundo olha para mim e fala, você vai fazer outra coisa? Mas você ama. Aí eu termino uma obra, fico toda encantada, coração. Aí eu falo, vamos, renova, né? A energia renova, né? Não, esse é uma coisa que todo profissional de alto nível tem que ter. Né? E aí eu não digo nem só para executivos, para empresários ou para profissionais liberais. A automotivação e a autorredenção. Sim. Né? Porque assim, o dia a dia a gente vai ter dias ruins, vai ter dia que acontece alguma coisa, às vezes nem é culpa sua, mas enfim, vão acontecer situações que vão te derrubar. Se você não se inspirar nas pequenas vitórias, né? E às vezes eu não digo nem grandes vitórias, entregou a obra, pô, ali é a vitória completa, né? Mas às vezes assim, poxa, a máquina de lavar louça embutida ficou perfeita. Pô, é uma das coisas, mas é isso, é uma das coisas que precisa pegar. Eu lembro, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, eu vou dar até um exemplo de uma lava-louça mesmo de embutir, né? Hoje tem várias marcas de alto nível que tem as lava-louças de embutir, revestir, que ficam com a madeira na frente, né? Um nicho é diferente do outro, né? Uma forma de colocar a porta é diferente da outra. Né? Então, na hora que o cliente vai pegar, por exemplo, tudo bem, ele pode escolher qualquer uma das duas, muito provavelmente vão servir. Só que a forma de você desenhar a porta, o formato, onde vai ser encaixado, etc.,
vai ser diferente. Então não adianta você colocar uma coisa padrão e esperar que essa coisa vai encaixar. A gente tem que pegar o produto exato e falar, tá, ok, essa aqui tem que ter, tem que ter essa madeira nesse lugar e tudo mais, a porta tem que ter tal tamanho, porque ela vai para baixo ou não, a porta fica dentro. E isso é uma coisa que, para o cliente final, quando ele tá sozinho, tá sem um profissional específico lá, a chance dele bater cabeça é muito grande. E não por qualquer tipo de ineficiência nem nada. A gente está falando mesmo pela falta de conhecimento, nunca fez isso na vida. Né? Então, essas pequenas coisas, poxa, às vezes atrasa uma semana uma obra. E para quem está terminando a obra, atrasar uma semana... É muito, né? Nossa é aquele senhora. momento que você tá, vou resolver isso, né? Eu falo que é ticar cada item e você não quer perder um dia, mesmo que no dia seguinte resolva, né? Chega numa fase da obra. E aí volta, assim, até o cliente entender a complexidade de tudo isso. Né? Então, assim, para ele, não, eu só troquei aquilo ali, a porta não vai fazer diferença. Aí você fala, não, mas olha quanta coisa interfere uma alteração que você faz num processo de projeto, ou numa definição. Sim. Né? Então, sim. a gente até, numa época, eu fiz um checklist geral de toda a obra. Eu peguei, assim, uma obra do zero e eu detalhei ela inteira. Eu mesma sentei e fui fazendo item por item de cada ambiente. E aí eu falei, não, isso aqui vai super direcionar o cliente. A gente vai começar, apresenta... Eles vão entender quanto complexo é quando você faz um gerenciamento de obra ou quando você faz um projeto. No primeiro cliente, depois eu falei, não vamos mais fazer. Não posso apresentar isso para o cliente. Porque eu cheguei na cozinha, tinha tanto item para ele definir, tantas definições assim, qual torneira, vai ser monocomando, tem água quente, não tem, é com misturador, você quer separado, você quer duchinha, estamos falando de uma torneira, aí você entra em eletros, vamos escolher eletros, vamos escolher bancada, acabamento. Eu falei, pessoal, eu tô assustando, eu achei que a gente, até foi um processo que eu falei, eu acho que vai facilitar para o cliente, facilitou para o escritório, então para nós internamente foi ótimo, mas eu falei, a gente não pode trazer isso para o cliente, porque a cliente olhou para mim e falou, tudo isso eu tenho que pensar só da cozinha? Tem todos os ambientes, claro, a cozinha acaba sendo um lugar bem complexo, né? Até porque na maioria das vezes agora ela já está junto com a sala e junto com a varanda, né? Então, na verdade, acaba sendo um lugar de maior, porque além de ser funcional, ele tem que ser harmônico com o resto, tem que ser compatível com o ambiente. Tem que ter uma estética que comunique com o restante. Exatamente. Entendeu? Ele tem que se valorizar. Sim. Né? Afinal de contas, assim, embora a gente, na maioria das vezes, não faça um imóvel quando você está fazendo para você vender ele, poxa, você tem uma coisa que as pessoas olham e admiram, pô, é gostoso também. Legal. Né? E também, óbvio, na hora que você amanhã, na hora que vender, né? Não, cozinha, olha, eu vou te falar que a gente tem alguns casos aqui, eu não vou citar empreendimentos nem nada, mas tem alguns empreendimentos que a gente chega e fala, gente, não é possível que fizeram desse jeito. Então, por exemplo, de 400 metros quadrados, você tem 20 metros de cozinha, escondida, sem janela. E tudo torto, né? Nada funcional, porque a cozinha não é uma questão só estética, a gente tem que pensar na funcionalidade dela, né? A gente não está escolhendo as coisas por isso. Né? Não, e o pior, você tem uma casa de 400 metros quadrados, você vai ter uma geladeira de 60 centímetros, de 350 litros, 250 litros. Sim. Não, pelo amor de Deus, são 4 dormitórios, você tem uma família grande. Quem mora, quem recebe, né? Como que é a rotina dessa família, Exatamente. Né? Pô, muitas vezes você tem 3 crianças, já uma máquina de gelo não dá conta, tem que ter 2. Né? Porque o pessoal vai tomar refrigerante. O freezer, né? Até a rotina da casa, às vezes não pensa nisso, né? Então, eu acho que a estética é muito importante na arquitetura, mas a funcionalidade vem muito junto. Então, eu falo que, assim, é um tripé, né? Eu falo que é estética, funcionalidade e viabilidade. Porque também não adianta eu fazer um projeto uau e não tá compatível com o que o cliente quer investir. Então, a gente trabalha muito nesse tripé no escritório. Então, eu quero uma coisa estética que funcione, mas tem que ser funcional. Não adianta vir, Tatiana, eu quero igual decorado. Eu falo, mas o decorado é lindo, mas nem sempre um decorado é funcional. Ou não é para sua família, né? Na maioria das vezes, eu pessoalmente falando, é que assim, mas aí eu acho que todo mundo que trabalha nessa área vai concordar comigo. Você entra na sua área num planejado, desculpa, num decorado, na maioria das vezes, aquilo é só bonito, é para vender o prédio, né? Mas assim, você fala, o micro-ondas não pode, o micro-ondas nessa altura não pode estar, o micro-ondas não pode estar nessa altura, as pessoas, a hora que for pegar um leite vai derrubar na cabeça, sabe? Não, o pessoal mais baixinho vai precisar de banquinho para ligar o micro-ondas. Ou não funciona para aquela família, né? Sim. Tipo, então eu já tive casos, vamos pôr o micro-ondas embaixo da marcenaria, mais embaixo da bancada, porque eu tenho criança e ele pode usar, já tem uma idade. Sim. Então você vai fazer
isso aí. direcionado para aquele cliente, Exatamente. né? Outro dia, que nem na minha casa é super alto o micro-ondas, eu brinco. Então, assim, só que eu sou super alta, meu marido é alto. Então, óbvio que não é uma medida que vai funcionar para todo mundo. Isso que você falou é uma das principais coisas que a gente tem aqui na loja, que a gente se preocupou muito na hora que a gente montou o nosso showroom. Nós devemos ter aqui umas 10, 12 torres aqui, de diferentes marcas. Cada uma está numa altura. Justamente porque não existe tamanho. Qual que é a altura padrão de uma bancada? Bem, se você for pensar que você vai usar ela para equipamentos, os equipamentos têm um tamanho mínimo. Sim, aí tudo bem, até concordo. Agora, você vai colocar a bancada a 1 metro, a 90, a 95, a 1,5? Depende da altura de quem está lá. Sim. Né? A gente tem que pensar na lombar de quem está cozinhando. Quem lava? Você lava a louça, né? Eu tenho um cliente que às vezes assim, eu gosto no final de semana, sou eu que lavo louça. Então, e ela é super alta. Tia, não quero ficar com dor nas costas. Aí a esposa fala, põe alto para o marido não fugir dessa atividade, né? Ou às vezes você tem funcionário. Às vezes o cliente é muito alto, mas tem uma funcionária que já trabalha há muito tempo e ela é super minhãozinha. Mas para ela, no dia a dia dela, não vai ficar coerente, né? Não, e também aquela coisa de muitas vezes a cozinha gourmet. Se você tem um caso de ter cozinha gourmet e cozinha de apoio, né? Ou cozinha gourmet e cozinha de apoio, às vezes você tem até, né, cozinha de serviço, dependendo do tamanho da casa, né? A gente tá falando de uma casa de 2.000, 3.000 metros, uma casa gigantesca, aí você vai ter, às vezes, até uma cozinha específica para o pessoal. Uma área, isso. Aí a área gourmet, ela tem que estar pensada para quem vai usar. Vai ser o dono da casa que vai usar, os amigos dele? Tudo bem. Poxa, você vai ter uma cozinha de apoio que vai ficar com um ajudante e tudo mais. Poxa, é uma senhora, às vezes, que vai cozinhar, que tem a cozinha, a comida, aquela comida que você está acostumado aí caseira, há gostosa, muito tempo, né? Poxa, ela precisa de uma altura compatível para ela também. Sim. Né? Aí faz mais sentido ter uma coisa mais padrão, né? Mais baixa e tal. Isso é uma coisa que o arquiteto tem que ver em cada uma das obras. E eu acho que esse é um dos principais pontos, sabia? Que eu valorizo muito nos profissionais de alto nível que a gente vê. Né? Porque cada vez mais a gente ouve falar e muitas vezes a gente acaba vendo coisas assim, a tendência de uma obra que ficou famosa, você começa a ver várias obras iguais. Sim. Né? E a gente sabe que o profissional de alto nível ele vai ter originalidade. Né? Ele vai trazer uma coisa diferente, um elemento diferente na coisa, ou vai propor. Às vezes o cliente quer o padrão mesmo, e tá tudo bem. Né? Se o cliente quiser esse padrão, ok, vamos fazer o que o cliente quer. Agora, normalmente você propõe uma coisa diferente, né? E isso é o que realmente desperta esse toque especial, essa assinatura na obra. Sim. Né? E também, às vezes a gente tem que trazer, porque às vezes ele quer o padrão, que é o que ele tá vendo nas redes sociais, naquela pessoa que ele segue, né? No que tá bombando, no que tá em alta. E às vezes você mostra alguma coisa que ele fala, nossa, nem imaginei. E eu gosto disso, eu nem sabia que isso existia. Sim. Né? O que poderia ser feito dessa forma, né? Então, mesmo que nem às vezes eletro, máquina de lavar, roupa, principalmente mais alta, menor, o cliente, não, vou nessa. Não, mas por que você vai nessa? Tem isso. Você já pensou? Nossa, Tatiana, nem sabia que dava para fazer dessa forma, né? Isso que você falou um exemplo que eu gosto muito de dar como exemplo ilustrativo. Né? Não estou falando em casos específicos, tá, gente? Mas, por exemplo, você falou de máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa, pelo conceito, ela tem uma lavadora e uma secadora, separados. Ou pode ser conjugada, uma em cima e uma embaixo e tudo mais. A gente ouve muito falar em lava e seca. Ela tem a sua aplicação. Que na maioria das vezes, a gente está falando de apartamentos pequenos. Né, onde você não consegue ter os dois equipamentos. É muito comum a gente ver. A gente hoje só tem as máquinas de lavar roupas do mais alto luxo que a gente tem, que é a Speed Queen, que é a considerada a melhor do mundo. É um produto para durar 30 anos, ela é inteira de inox, é surreal esse produto. Só que ele tem o valor dele. Né? Tem opções até mais em conta, que a gente até está estudando para ter também. Mas muita gente, as pessoas aplicam 2 lave-secas. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. A aplicação da lave seca, ela é feita para um casal só, uma pessoa solteira. É para resolver uma questão funcional de espaço. Exato. Né? Você não ter a secadora separada é porque você não tem espaço para isso. Até porque eu não tenho, mas os casos, né, a gente vai pegando muito o cliente fazendo essa avaliação. O que você está comprando? Porque às vezes tem cliente que chega e fala, eu já sei o que eu quero. E tem cliente que chega e fala assim, Tati, me ajuda a escolher os elétricos que a gente está, não sei por onde começar, né? E aí a gente fala muito nisso. Mas quando você usa de secadora? Né? Qual que é o seu feed, qual a sua necessidade? Porque aí vai a expectativa versus o que você está adquirindo. Né? Que eu acho que, eu sempre falo, não tem certo ou tem errado, tem o que você espera. Né? Eu uso muitas vezes referência de carro. Você pode comprar um Uno, uma BMW, uma Ferrari, tudo é carro. É verdade.
Mas o que você precisa? Para ir talvez entregar todo dia, você precisa de uma Ferrari? Não vai ser o carro para talvez seu técnico lá fazer uma medição. Você falou tudo. Você falou então, tudo. O que você precisa? Um Civic, uma BMW vai te atender como? Né? Ah, eu quero um carro com custo-benefício, legal, bonito. Não, eu quero uma Ferrari, eu quero final de semana. Então, eu sempre falo que muito na nossa área, eu uso muito esse exemplo do carro, porque eu acho que é uma coisa que eu não preciso saber o valor, automaticamente você já valida. Sem dúvida. Mas na nossa área a gente falta essas informações. Então, quando eu falo da gente falar de um eletrodoméstico, qual que é a diferença? Por que eu não compro a marca A e estou comprando a B? Por que você está indicando a C? O que você precisa? Você precisa de uma Ferrari? Uma BMW te atende? Exato. Um Uno é funcional? É um apartamento que você vai usar de vez em quando em São Paulo? Você talvez não precisa ter uma Ferrari aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que é importante a gente trazer esse conhecimento para o cliente saber, porque é óbvio que é muito importante como profissional, e eu acho que a gente cada vez mais tem que buscar essas informações, porque as coisas são muito rápidas, né? Tem lançamento, então você tem que estar o tempo inteiro atrás disso, e eu tento fazer muito esse trabalho de ir em loja, né? É óbvio que evento, a gente estava até comentando, é importante. Sim. Mas e a questão técnica? Quanto valida quando eu sei uma questão técnica para eu explicar para um cliente? Muito, entendeu? Então, eu acho que esse exemplo eu uso muito isso. Almoço, isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer com os parceiros, que é justamente, poxa, vamos pegar para tomar um café um dia que estiver mais tranquilo, para conversar sobre as coisas novas. É falar sobre o assunto. Sim. Né? Óbvio, poxa, a gente adora receber vocês aqui, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, quando a gente tem um período, principalmente final de ano, em que todas as obras têm que ser entregues na maioria das vezes, né? São as datas clássicas, né? Fim de ano e carnaval. Ô, pessoal, mudar. Se não mudou no final do ano, até o carnaval ele quer estar em casa, né? Então, a gente nesse momento, a gente sabe que a gente não consegue entregar tanto. Agora, poxa, passou março, que a gente tem Revestir, que já os lançamentos são feitos. Sim. Poxa, a gente precisa se encontrar com todos os profissionais, um almoço, receber aqui, bater um papo mesmo para mostrar o que tem de novo e o que eles podem esperar, né? E você falou uma coisa que eu adoro, assim, a comparação com um veículo, por exemplo, com um carro, eu acho ótima. E tem uma comparação específica que eu valorizo muito, que é especificamente 3 marcas do mesmo grupo, que é Volkswagen, Audi e Lamborghini, né? A gente está falando de 3 marcas do mesmo nível. Só que desde a primeira marca, uma coisa que você não abre mão é segurança. É a qualidade do produto. Sim. É a durabilidade. É um produto que ele é valorizado pelo consumidor. Você tem um valor percebido do consumidor, é muito claro. Né? Você sabe que se você comprar um Volkswagen, você não vai comprar um carro ruim. Sim. Né? Nada deles vai ser ruim. O Audi vai ter um acabamento melhor? Vai. Às vezes tem carros que têm o mesmo motor, Sim. tem às vezes os mesmos recursos, né? E tudo mais. Mas o acabamento vai ser diferente, é verdade. Sim. Né? Vai ter mais botõezinhos para fazer a coisa, o outro interno, vai... né? O acabamento, o material que usou. Um tem o negócio elétrico, o outro tem a programação. Sim. Aí tem o do passageiro também elétrico, né? Um aquece, o outro não, por exemplo. Mas são detalhes pequenos, né? Só que vão compondo as opções para o mercado. Né? E isso é uma coisa que a gente valoriza muito para o consumidor e para os parceiros, que é nunca abrir mão da qualidade. Né? E a gente sabe que muitas vezes a realidade do cliente não é essa. E tá tudo bem. Né? Mas a gente sempre pede a oportunidade para mostrar essa diferença. Né? O porquê que um cooktop que está no varejo tradicional, o fato de ele custar muito mais barato tá diretamente ligado à qualidade. Sim. Né? E não ligado só a marca, etc. Tem coisas no nosso mercado que a gente está falando de alto luxo também. Sim. Pega por exemplo, a Bertazone, ela vai ter produtos ótimos, de extrema qualidade, por exemplo, um fogão de 36, vai ter um fogão de 90. Né? Assim, a qualidade dele vai melhorando? Sim. Mas a gente também tem uma questão de design que agrega muito valor a esse produto. Né? Então, aí é onde o cliente valoriza ou não. Mas a qualidade... a gente tem que ter, né? Porque o cara mudou agora, ele vai ter... Quantos anos ele vai ficar nesse carro? Ele não vai mudar aqui. Eu falo pro cliente, eu vou comprar um mais ou menos. Fala, não. Então espera, mas compra uma coisa que dura. Porque até o mais ou menos também não é barato. E às vezes você também não está investindo. E aí depois que você muda, eu brinco, que depois que você muda, você não quer mais saber de obra por um tempo. Você quer viajar, você quer trocar de carro, você quer fazer fazer uma festa, mas você não quer mais participar desse mundo obra, né? Porque é um período que
cliente fica envolvido, né? Final de semana ele tá pesquisando, ele tá olhando na internet, ele tá indo junto, ele tá vivendo aquilo, né? Então eu brinco assim, mas compro o tapete, ou até compro alguma coisa de decoração depois. Eu falo, não, olha, fica agora mesmo. Alguns clientes mudaram, algumas coisinhas, eu falei, ó, em janeiro eu volto. Não terminou? Eu falei, não, em janeiro eu volto pra gente pôr a cereja do bolo, que É isso aí. a decoração, um quadro, um enfeite, um tapete, uma mesinha lateral, coisas pequenas, às vezes, que ele vai passar o Natal, vai estar perfeito, não vai fazer diferença, mas que precisa, porque eu falei, se você não fizer isso agora, você não vai fazer mais. Porque às vezes eu volto em cliente depois de 1, 2 anos para fazer alguma coisa e eu falo, você não terminou aquilo? Tipo, eu ia comprar depois, não comprei. Então eu falei, eu já sei como vai ser, vamos cuidar dele até esse momento, né? Porque faz diferença. Até eu falei, cliente, a gente faz uma produção. O que é isso? Então, assim, é uma coisa que para nós é super normal na nossa área e o cliente às vezes não sabe ou esqueceu. Até algum momento eu já devo ter comentado. Não, a gente traz a decoração, os móveis, tudo. Sério, você faz isso? Traz os enfeites? A gente leva. Que legal. Então, porque aí você vê em loco, né? Gostou, compra, não gostou, devolve, tá tudo bem, né? Então, acho que se encanta, né? Que é o que você falou um pouco do showroom, de você ter tudo isso, né? Eu, particularmente, acho que tem coisa que não dá para comprar sempre em catálogo. Tem que ver, pelo menos uma referência. Você pode, claro, adequar, mas você está comprando uma marca, pelo menos você tem um modelo daquela marca para ver, para entender o valor do que você está investindo e o que você vai receber. Eu acho que as pessoas precisam disso, não, né? Total. E isso acontece muito com a gente, né? Porque, por exemplo, a gente hoje é a loja que tem mais produto aqui na cidade de São Paulo, né? Numa loja só. Sim. Quando você beleza, toquei numa marca, vi um produto e tudo mais, poxa, mas depois eu vou pegar um outro. Mas a realidade percebida, a sua noção de qualidade daquele produto, ela vai estar diretamente ligada ao outro. Né? A não ser que a gente esteja falando de linhas muito distintas, das nossas marcas não vai ter. Às vezes no mercado vai ter alguma coisa, no mercado tradicional, mas no nosso não vai ter. A qualidade percebida de um produto ela vai ser espelhada para o resto da sua linha. Né? E é muito comum a gente receber o cliente uma primeira vez aqui, e o cliente está ocupado também, tem a sua vida, tem a sua carreira, tá lá ocupado. O profissional também tem que entregar tudo e tudo mais. Na correria. É normal, às vezes, o cliente ligar direto pra gente e fala, poxa, eu tava pensando em trocar esse produto por aquele outro maior. Fala, cara, deixa eu dar uma olhada, peraí, vamos ver como é que tá o projeto. Sim. Porque às vezes já fechou o projeto executivo na marcenaria, às vezes dá para mudar, às vezes não dá. Né? Deixa eu conversar aqui. Se der para mudar, a gente já faz uma alteração aqui e tudo mais. E aí a gente volta pro profissional. Né? E às vezes o profissional nem tá sabendo da coisa. Né? Ele veio direto na gente, a gente falou, ó, o cliente ia trocar esse aqui por esse aqui. O que você acha? Dá? Não dá? Dá, mas vai, poxa, não. Esses 30 centímetros vão fazer diferença na bancada. Eu vou ter que diminuir, eu vou ter que aumentar o armário, diminuir a bancada. Aí volta lá também, vamos falar, você precisa de bancada para você trabalhar. Ou valida com ele, né? Sim. Porque às vezes ele vem com uma ideia e depois ele fica matutando, né? Meio que repassando e fala, nossa, eu tô comprando deixa eu comprar um pouco maior, que talvez eu me atender, custo-benefício vale a pena, né? Não vou querer trocar depois, né? Então, aí eu falo, é importante sempre, por isso que é legal, importante ter o arquiteto, porque aí a gente, né, um profissional para fazer essas compatibilizações. Com certeza. Né? Eu falo que é importante isso. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Pensando na sua carreira, em todos os projetos que você já fez, tem um específico? Pensa naquele projeto aquele projeto mudou a tua perspectiva, assim, dos que você fez. Falou, não, esse aqui foi um que ali eu tive que mudar muito, ali eu cresci muito, aquele que te marcou. Eu tava, assim, eu acho que quando a gente avalia, claro que eu sempre falo que cada projeto é muito personalizado, né? Eu acabo dando uma atenção muito grande para o cliente, entendendo o que ele quer. E aí, mas assim, se a gente pensar na carreira, talvez eu até fale alguma coisa hoje que você vai falar, mas isso aí não é tanto. Mas talvez no momento da minha carreira, no momento que eu tava, fez sentido. Foi quando eu fui convidada para fazer um apartamento decorado. Né? Que legal. Então, assim, era uma coisa, eu tava saindo de uma empresa que eu trabalhava, tava montando o meu escritório, e aí veio uma pessoa que eu conhecia, que conhecia meu trabalho, que eu já tinha feito trabalho para ele, ele falou, olha, eu consegui você fazer um apartamento decorado, e na época coincidia com uma viagem que eu ganhei uma viagem para ir para uma fábrica na Suíça, e era na mesma semana, aí ficou aquela coisa assim, vou na viagem, o decorado, eu falei, não, perdi a viagem, tive que remanejar algum processo, mas eu tive uma semana para entregar um projeto decorado, literalmente construído
o drywall no terreno e a abertura para os investidores. Então foi de um domingo para um domingo para um sábado, no meio do caminho virou de um domingo para uma sexta-feira à noite. Porque sexta-noite já ia ter um coquetel com alguns investidores do condomínio. Então, assim, eu acho que o processo da parceria, dos fornecedores, de fazer aquilo se tornar, acontecer e eu conseguir, né? Até na época, umas amigas minhas, não, Tatiana, vai na viagem, eu cuido. Eu falei, não, mas eu sempre quis fazer um apartamento decorado. Quando eu tenho a oportunidade, vou viajar. Não, deixa a viagem, né? Reorganiza, perdi, não fui conhecer essa fábrica, mudei um pouco o processo do que eu ganhei. Mas eu fiz isso. Então, assim, hoje eu olho e falo, tá bom, decorar, um monte de gente faz. Mas isso, acho que uns 15 anos, 12 anos atrás, foi muito importante para mim, assim, porque era uma coisa que eu queria muito, né? E eu acho que no trabalho a gente vai toda hora sempre almejando alguma coisa a mais, né? Total. Então, naquele momento foi o decorado, depois foi fazer um condomínio de casas, que também acho que é uma coisa super legal. E aí entra muito essa questão medida versus funcionalidade, porque quando você trabalha para investidores, é um outro conceito. Total. Né? Ali então, aquele negócio vai ser vendido. É aquela coisa que você tem que pensar em investimento do que eles estão fazendo, o número de casas que o terreno adequa e o que você está criando, né? Eu brinco que na época que a gente fez, eu lembrava, não posso deixar essa medida de corredor, porque qual arquiteto amanhã for fazer essa casa, decorar, terminar, ele vai falar, como assim? Algum arquiteto fez isso, né? Total. Porque a gente olha quando você está no cliente final, mas quem construiu, né? Quem fez a concepção daquilo versus o investimento. Então, depois dessa parte, depois trabalhei com gerenciamento de shopping, então foi uma experiência, um período da minha vida muito legal, que é você fazer o shopping, a obra do shopping acontecendo e a gente gerenciando as obras das lojas. Então, eu prestava serviço para o shopping, para a empresa que Você pode falar o nome do shopping ou não? Era na Multiplan, foi o shopping de São Caetano que a gente fez. Porque o shopping está lá, né? Tem uma construtora, está sendo construído e tem uma gerenciadora. E aí as lojas têm que acompanhar essa execução, né? Sim. Porque senão você inaugura o shopping e as lojas não estão prontas. E muitas vezes as obras têm que ser de madrugada, né? E tudo mais. E tem prazo, porque a inauguração de um shopping entra todo num contexto de cidade, de bairro, de investimento, tudo prefeito, isso. Prefeito, às vezes o governador vai também, né? Então foi muito legal, porque foi meio que sem querer, literalmente, que eu cheguei nisso. Eu já tinha feito curso de gerenciamento de obra, tudo, mas acabou que precisava de alguns escritórios para gerenciar. E a gente começou com acho que 8 lojas, que era aquele corredorzinho de serviços, né? E no final eu peguei meio andar, tá precisando que as obras estão atrasadas, vocês estão resolvendo, abraça um pouco mais e faz, né? Então, foi uma experiência bem legal. Já trabalhei também com laboratório, então fiz uma época fazia projeto de laboratório dentro de hospitais, do 9 de julho, eu que gerenciei, fiz o projeto. Nossa, e laboratório você tem que ter uma questão técnica muito, braba ali, né? Era uma empresa, eu trabalhava para a Mil, né? Aí nessa época a gente prestava serviço para a Mil, o Sérgio Franco é um laboratório que é super famoso no Rio de Janeiro, e ele vinha aí em expansão para São Paulo. Então, até foi uma época de crise no país, deu uma segurada. Então, a ideia era abrir 10 em um ano, a gente abriu 3, sabe? Assim, né? Que já não é um investimento baixo, que já não é investimento baixo. O núcleo técnico que foi feito lá em Alphaville, então isso existiu. Tem que tomar cuidado com descarte de coisa também. Tudo, né? É super complexo. Assim, você tem que estudar literalmente todo um processo, questão de lixo, de reciclagem, de todo esse a gente teve um projeto que a gente participou, que a gente saiu, na verdade, o projeto, a gente passou para a indústria mesmo, né? Porque era um produto que a gente não conseguiria vender. Que era eu não me recordo agora qual que era, mas se não me engano era química, não era nem laboratório, era uma indústria química em que você tinha que ter o funcionário ele tinha que sair de lá e passar por uma limpeza, né? Ele tomava banho num vestiário intermediário. Sim. Né? Então o que acontecia? Eles precisavam de uma máquina de lavar roupa específica, em que você colocava a roupa suja por um lado e você tinha literalmente uma parede aqui no meio da máquina. Né? A máquina ela vinha para os dois lados do espaço, então depois que lavava e tudo mais já estava higienizado, tiravam e colocavam aqui desse lado, porque tinha que ser uma área limpa. Né? Para os funcionários. Quando entrassem, pegavam uma roupa limpa e entrava. Né? E quando saía, tinha que fazer o caminho. Você fala, poxa, isso é um nível que o arquiteto que desenvolveu ali, ele teve que entrar num nível técnico muito agudo. Mas você falou uma coisa que me deixou muito curioso, que foi a primeira. Uma obra em 7 dias. 6, né? 6. Como é que você fez? Loucura.
não tinha nem as janelas, né? Porque montou o drywall, e aí os caixilhos iam chegar, põe plástico em tudo e vamos instalar marcenaria, instalar. Claro, a marcenaria, até quando eu fui contratada, que me chamaram, a primeira coisa que eu liguei para a marcenaria, para a empresa que era parceira na época, eu falei, ó, eu tô fechando um decorado, só que eu só posso fechar se você conseguir cumprir esse prazo, porque eu também, assim, eu tinha uma semana para montar, mas eu tinha 20 dias para fazer a marcenaria, né? Então, fazer o projeto, produzir e entregar, não era em São Paulo. Aí eles falaram, não, Tati, calma aí, Vamos consigo. dar um jeito. Então, eu falei, então tá, então eu vou fechar, porque eu também não posso, né, assumir Sem um dúvida. compromisso dependendo de muitos fornecedores, ainda mais a marcenaria, que acaba tendo um prazo maior. Então, a gente fez assim, literalmente, começou, montou o drywall, eu lá na obra, esperando o drywall ficar pronto, porque isso não era comigo, era né, a gerenciadora que ia finalizar, atrasou, e aí a gente entrou. E aí foi assim, isso assim, nesse momento eu vejo quem é parceiro, né? Isso que é uma Total, parceria, porque total. você não faz nada sozinho. A arquitetura você não faz nada sozinho. É verdade. Né? Mas pode fazer um projeto, realmente. Eu posso sentar, eu crio, eu sei desenhar, se eu precisar, não preciso ter equipe, eu sei fazer, eu sei mexer no CAD, no SketchUp, eu consigo fazer. Mas é ali que eu me limito, Sem né? dúvida. Dali em diante, você precisa de parceiros para executar mesmo. Também ver os parceiros que têm uma estrutura, né? Porque você sabe, no mercado você está muito acostumada com isso, né? Surge uma opção de marcenaria mesmo, por exemplo, ou uma loja que está vendendo produtos. Só, pô, esse cara surgiu, é muito mais barato, o cliente optou por ele. Poxa, numa situação como essa, uma situação mais drástica, mas onde o erro ele já é extremamente limitado e a correção do erro tem que ser uma pessoa que se comprometa. Sim. Né? Porque não adianta a gente falar, pô, não podemos errar. Óbvio que não podemos errar. Só que assim, e se acontecer de errar? Sim. A pessoa tem que ter um compromisso de assim, se acontecer de errar, eu vou resolver e vou dar um jeito de fazer isso e que tenha mecanismos para fazer Sim. isso. Né? E muitas vezes isso é uma coisa que a gente se depara, né, com a situação. A gente teve um caso agora, recente, inclusive, que era de uma profissional que era parceira nossa, e o cliente decidiu antecipar a mudança. Realmente a obra estava bem, porque é uma coisa não é comum de acontecer, né, da obra tá tão adiantada assim, mas ela realmente tinha um prazo bom. E o cliente ia mudar no começo do ano e falou, pá, vamos passar o Natal aqui, né? Pô, já que tá pronto, tá, é só colocar os produtos. Só que alguns produtos que a pessoa tinha escolhido eram produtos customizados, numa cor específica, com um prazo de entrega maior. E aí a gente falou, pá, pera, então o que a gente faz? Vai ter, por sorte, assim, existiam duas cozinhas, né? E um equipamento era personalizado e o outro não. A gente falou, principalmente no fogão, tem um fogão personalizado e outro não, mas esse fogão tem a mesma medida. Então a gente vai colocar, agora já entregamos, já deu tudo certo. Entregamos, montamos, tá tudo perfeito lá já. Só que assim, agora no começo do ano, lá para final de fevereiro, se eu não me engano, porque esses produtos, no caso, o prazo de entrega deles eram 60 dias úteis, né, para você customizar, e eram produtos que não tinham no Brasil. Então a gente teve o prazo de importação e o prazo normal. Então faz parte a gente desenhou junto com o cliente, né? E super atenderia. Se fosse no final de fevereiro, no final de janeiro, acho que começo de fevereiro. Lá a gente vai voltar na obra, fazer uma desinstalação dos produtos. Aí, obviamente, faz uma manutenção preventiva ali, qualquer coisa, uma limpeza, né? Colocar na cozinha natural e aí colocar os produtos no negócio. Agora, dependendo da situação que você vai fazer, você tem que trocar produto. Né? Ou se você tem uma previsão muito limitada, não adianta também te prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Sim. Sabe, isso é uma coisa que assim, a gente não faz, isso é uma coisa que sabe, isso vira caso de briga aqui, se alguém fizer, entendeu? Às vezes, por mais que você saiba que vai dar certo. Sim, né? Porque às vezes tem um risco, né? Você tem que ter essa margem, né? Para tudo, né? E até acho que essa transparência, né? Eu falo isso muito para o cliente. Quando você fala assim, não vai dar problema, é óbvio que todo mundo trabalha para não ter problema. Sim. Só que a gente trabalha, no meu caso, cada projeto é personalizado. Eu não estou vendendo uma coisa que está ali igual, né? Eu brinco, às vezes assim, tem prédios, teve um prédio que a gente fez, acho que 8 ou 10 obras no mesmo condomínio. Que legal. Só que em tempos diferentes. Assim, começou quando entregou, aí foi. E aí um cliente um dia, sem querer, acabou conhecendo o outro e foi e comentou, esse apartamento super bonito, quem fez? Tatiana, foi lá Spencer Arquitetura.
Aí ele, Tatiana, o meu apartamento não tem nada a ver. Eu falei, ainda bem, né? Esse é o trabalho. Exato. Imagina, você Né? chega, seu apartamento está com o mesmo projeto É idêntico. o mesmo móvel. Mesmo móvel. Você vai falar assim, nossa, ela vendeu para todo mundo o mesmo projeto, Sim. né? Então, quando você personaliza, às vezes em zero erro, no outro às vezes dá uma coisinha, mas eu acho que quando você tem um profissional, eu falo isso muito para o cliente, quando você tem um escritório, nosso trabalho é resolver. Né? É claro que a gente se organiza para ter um processo de prazo, mas às vezes você depende de uma importação que está fora do seu controle. Eu tive um caso recente agora, essa semana, uma entrega, simplesmente a fábrica teve um problema e não conseguiu entregar um produto. A loja emprestou um outro para ele usar agora no final do ano e no final de janeiro a gente vai receber o comprado mesmo, escolhido. Claro que eu fiquei feliz? Óbvio que não. Claro que o cliente ficou feliz? Óbvio que não. E claro que a loja, se é uma loja idônea, que trabalha, que tem parceria, que preza pela qualidade, pela entrega, é óbvio que ela também não ficou feliz. Sim. Só que fugiu. Ela falou, Tati, o que eu posso resolver, eu te empresto um produto para ele usar agora no final do ano e no começo do ano eu troco. Ah, o que isso poderia ter acontecido diferente? Claro que eu acho que cada erro vale para a gente rever. Sem dúvida. Aonde foi o erro no processo? Foi a loja que errou não ter cobrado da indústria, né? Ou a indústria não foi parceira de ter contado que estava com problema de prazo, né? Mas no meu caso e do cliente, né? O cliente ficou super chateado. Ele falou, pô, não era o que eu queria, né? Cria uma expectativa. Uma obra demora tanto. Nossa, e quando você está para terminar, você não quer que um móvelzinho não venha, né? Sim. Então, eu falei para ele, olha, o que eu posso fazer? Eu vou continuar gerenciando, no começo do ano eu vou dar uma cobrada. Falei para o fornecedor, você falou tal dia. Não é o dia seguinte, Sim. É aquele dia. Exato. Foi o dia que você me deu. Exato. Né? Eu falo isso, vocês dão o prazo, a gente cumpre o prazo que vocês falam. Mas é isso, isso é uma coisa que eu bato muito, e assim, isso eu tenho muita tranquilidade que a minha equipe é muito séria nisso, né? Não adianta você prometer um prazo menor. Você dá o prazo certo. Se o cliente não quiser, tudo bem. Se a gente não conseguir atender ele de jeito nenhum, beleza. Mas se a gente atender ele, prometer para o dia tal, isso tem que ser cumprido. E assim, salvo motivos de força maior, né? Então, tem coisas... eu vou dar um exemplo aqui que eu me recordo aqui de quando teve o problema no canal de Suez. Sim. Lá de... Poxa, quem imaginou que ia travar todos os navios? Sim. Né? Aí é uma situação, é uma questão que também a gente conta com o bom senso de todo mundo. Uma coerência, né? Foi um problema que você não tem como mudar isso. Quando teve a greve dos caminhoneiros lá que ficou parado tipo tudo 11 dias. Eu falei, cara, não tem como te entregar. Tá no caminhão, o caminhão tá parado. No porto, alguma coisa que às vezes você não tem controle, né? Sim, não depende só da gente. E eu acho que a gente traz isso. E quando você tem esse processo transparente, o cliente entende. Sim, né? sim. Eu falo muito isso. Não guarde a informação para você, né? Eu falo até para o fornecedor, se você teve um problema, é melhor você já me ligar e me avisar que eu já vou tentar resolver isso com o cliente do que eu descobrir lá no final. Sim, sim. Né? Ou no dia, porque aí eu não tenho nem argumento para falar, né? Então eu acho que quando a gente valida os parceiros, e eu falo isso muita gente, toda obra que a gente termina, um projeto, eu faço uma revisão de todos os fornecedores que trabalharam com a gente. Que legal. Né? Porque às vezes você é um fornecedor muito bom, que todo mundo adora, que eu tenho ótimas recomendações, né? Os clientes validam. Sem pegar bem, viu? Ótimo. E aí o que acontece? E às vezes para um cliente foi ruim, mas aí você tem que entender aquele caso particular. Qual era a expectativa? Foi realmente? Porque também pode falhar, né? Eu falo para o cliente, às vezes, aquele fornecedor naquele cliente realmente. Para ele, que só está olhando a obra dele, não foi tão legal. Mas, no geral, vale um feedback? A gente consegue trabalhar isso? Né? Porque eu falo, o escritório de arquitetura não faz nada sozinho. Eu falo muito isso. Os fornecedores são importantes para nós como o meu projeto, eles estão juntos, né? Então a gente precisa valorizar isso dos dois lados, né? Eles serem parceiros e a gente também, por isso que o cliente, quando termina uma obra satisfeita, ou como eu tive um feedback agora que a cliente se emocionou com os fornecedores na obra, você fala assim, é isso que vale no trabalho, né? É isso que vale ter os fornecedores. A gente fez uma avaliação, eu e a cliente, ela falou, Tati, um fornecedor, ela apontou um serviço ali, não sei o quê, que até foi muito mais pessoal do que o trabalho, foi entregue, mas a pessoa e ela estava acompanhando, vale um feedback. Eu vou chegar na loja agora em janeiro e vou falar, olha, aconteceu isso, avalia, né? Às vezes a pessoa estava com mau humor aquele dia, com problema, mas tem que tomar cuidado isso. Isso é uma coisa que no dia a dia é uma coisa que aí o gestor tem que tem que acompanhar muito, né? Porque se a gente está com um dia ruim, PJ não tem sentimento e PJ não tem dia ruim. Sim. Né? Aqui a gente está representando uma pessoa jurídica.
né? O nosso dia a dia, obviamente que a gente entende, a gente não quer que ninguém seja robô Sim. e tudo mais, mas a nossa responsabilidade ali, quando a gente deixa eventualmente transparecer o nosso dia ruim para o cliente, a gente está transformando o dia dos nossos colegas, né, e da empresa num dia ruim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter assim, um acompanhamento geral. E também até tem humildade para ler e falar, cara, não, me ajuda. Sim. Eu não estou bem para resolver esse problema. É. Né? E aí você tem uma estrutura para atender isso. Né? Sim. Vou falar amanhã, vou dar uma resposta amanhã, porque hoje talvez eu não tenha como... Talvez eu vou dar uma notícia, eu falo, notícia ruim ninguém quer dar, né? A gente, como brasileiro, a gente sempre foge do não, né? Sim. A gente é capaz de não responder. Eu brinco que eu falo, às vezes a pessoa não responde do que ela falar não. A gente né? às vezes muita gente não responde enquanto a gente não conseguiu o sim, né? É. A gente vai tentar buscar o sim, né? Isso. Que é natural. Então, né? aí eu falo, mas dá um feedback. E a gente tem uma coisa no escritório, a gente está tentando implantar, claro que não é fácil, desse feedback muito rápido, né? Porque também você tem que ter uma dinâmica de estar trabalhando e trazendo isso para o cliente da informação, né? E eu falo muito isso. Tudo que você informa antes deixa o cliente muito mais tranquilo, porque para nós é natural algumas coisas de obra e a gente vai seguindo. Só que a gente tem que sempre olhar como o cliente enxerga isso. Ele não entende esse primeira processo, obra dele, né? ele não entende esse processo. Então eu sempre falo, segunda-feira é o dia de você mandar a informação de tudo que vai acontecer, ou na parte de projeto, ou na parte de obra, né? Claro que obra é mais dinâmico, porque é uma coisa, né? Você tem um cronograma, mas esse cronograma também vai se alterando em alguns momentos. É o vento que teve a semana passada, retrasada, que eu não consegui içar móveis. Então você muda a logística de uma obra. Né? Isso é. E a parte de projeto também, né? O que o cliente espera? Quais são as fases? Então a gente tem tentado montar muito isso claro. Olha, a gente fez esse momento, agora é esse. Eu acho que quanto mais informação as pessoas têm, mais tranquilas elas ficam. Não, com certeza. E também tem aquela coisa de eventualmente as informações elas podem sofrer alteração. Que acontece. A gente também mantém isso bem afiado com o cliente, né? Sim. Por exemplo, a gente está falando de você deu o exemplo do vento, né? Pô, um problema como esse, por exemplo, ele pode danificar produto, Sim. eventualmente. Você pode não conseguir subir coisa, só que assim, você não conseguiu içar móveis, mas a empresa de içar móveis, eventualmente, ela ficou 3 dias sem içar. Ela atrasou todo mundo 3 dias para frente. Ou ela vai ter que esticar horário, ela vai ter que dar o seu jeito. Reorganizar ali, né? Total, porque ela tem que atender todo mundo. E também assim, a Julia falou, em algum momento, se ela tiver a agenda cheia, ela vai ter que falar eu não posso te atender nesse momento, eu tenho que te atender 3 dias para frente. Sim. Né? Até tá com uma semana marcada, fala, eu aviso todo mundo que vai ter esse atraso, eu remarco quem der para remarcar, mas eu vou ter que falar, segura um pouquinho que eu vou ter essa outra situação aqui para encarar. Né? E também encarar os problemas de frente, né? Sim. Porque assim, não adianta a gente falar, isso é uma coisa muito comum que a gente ouve, e eu acho uma das piores coisas que um empresário ou um executivo pode fazer, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Poxa, o cliente está insatisfeito com uma coisa e você consegue auxiliar de alguma maneira, auxilia. Resolve, né? A gente está falando de alto padrão. Assim, o cliente já tem tantas dores de cabeça dele na profissão dele. Sim, sim. Né? É a gente que tem que ter essa dor de cabeça mesmo. Então, vamos resolver. Né? A gente pegou um caso faz um tempo já, mas era a instalação de uma lava-louças. E a gente passa sempre uma recomendação clássica da lava-louças ter a conexão de água, a conexão de esgoto e elétrica na lateral. Sim. Não deixar exatamente atrás fundo, dela. Né? Embora possa, a gente sempre tenta deixar ela na lateral, porque isso facilita muito a forma de você instalar. Sim. Né? E aí a arquiteta me ligou desesperada, falaram, reduziram não sei quem pediu para reduzir a bancada de 70 centímetros para 60. E ela tá para fora. E assim, passou em branco e falou, não dá para instalar. Eu falei, não, tá para fora, tá? Então tá tranquilo. Nosso produto dá para instalar. O produto que você pegou, dá para fazer. Se não der, se pegasse algum que não dava, tem algum modelo que vai fazer, a gente trocava. A gente sabe, entregou, o produto tá intacto. A gente pega de volta, troca pelo que vai servir para o cliente, entendeu? Se tiver que devolver dinheiro, também não vai ser muito. Devolve, entendeu? Sim, ou deixa de crédito. Troca alguma coisa, né? Entendeu? É uma boa vontade de resolver a coisa que vai te dar mais referência para esse cliente, poder te indicar.
né? Porque querendo ou não, pô, uma indicação de cliente é uma coisa. Vale Você fez 10 obras no mesmo condomínio, quantos foram de indicação? É. Entendeu? A gente acontece direto. A gente tinha. Eu me recordo de uma época em que a gente vendeu um produto, o mesmo produto, para a mesma rua de Mossoró, Rio Grande do Norte. Porra. Então, assim, você fala, poxa, mas não é tão grande. Só que assim, era uma cervejeira, a gente vendeu a mesma. Aí Vendeu uma alguém- primeira, alguém indicou, vendeu uma segunda, mas assim, na mesma rua. Né? Então, pô, o pessoal se conhecia ali. Sim, Né? alguém viu e validou, né? Tipo, Não, em algum momento a gente, eu não me recordo agora, faz muito tempo isso, mas a gente falou com o primeiro cliente e ele falou, pô, não, eu tenho um barzinho. Ele tinha um barzinho lá e ele colocou uma cervejeira lá para colocar as cervejas mais chiques e tudo mais artesanais e tal. Sim. Deixou uma expositora ali, o pessoal queria comprar para ter em casa. Pô, que legal. Né? Se a gente tivesse feito um trabalho ruim naquele primeiro, Você a gente não tinha tem perdido todos. Né? E digamos que ele tivesse tido um problema e a gente não tivesse resolvido. Isso é uma coisa que no nosso mercado deixar para o outro não faz tanto sentido. Né? A gente tem que participar disso. Né? A gente fala muito no escritório, né? Ah, quem fez o problema? Se é problema de projeto, eu falo, pessoal, agora não importa. Vamos terminar, vamos resolver. Depois a gente conversa com quem, de alguma forma, não executou ou falhou, né? Que nem você falou, a bancada reduziu. Será que foi o cliente que mudou na marmoraria? Foi a marmoraria que errou? Foi a gente que validou errado o projeto? Quer dizer, pode ter 1000 frentes, mas ali na hora a gente não tá para apontar quem fez, a gente precisa resolver pro cliente, né? Então eu falo até às vezes dentro do escritório, ai, fulana, né? Tem alguns casos, às vezes, foi a funcionária do escritório. Eu sempre falei, pessoal, pode até ter sido alguém no meu escritório. É o meu escritório, não importa. Não é se foi a estagiária, se foi a coordenadora, se foi uma arquiteta, a gente vai resolver. Depois a gente vai ver aqui dentro, internamente, aonde passou, onde falhou, quem nos supervisionou, quem fez. Mas a gente tem que resolver, né? E eu acho que isso faz uma diferença, porque você fala assim, é meio básico, né? Deveria ser o que você espera de alguém que está prestando o serviço, mas não é. Eu falo que as pessoas que se destacam como fornecedores, ou como ter esse diferencial no olhar e na atenção para o cliente. Muito, mas é bem não, isso. Com certeza. Teve uma profissional parceira nossa recentemente, que a nossa equipe chegou para falar e estava tudo certo. Só que nós tivemos 2 ou 3 casos que na obra a gente teve que fazer ajustes que não estavam prontos. Né? E aí a gente foi falar a última vez com ela, eu lembro que o penúltimo foi fantástico, assim, porque minha equipe me ligou, me mandou uma mensagem e falou: ô Gabriel, a gente precisa bater um papo aqui com a profissional, porque o pessoal vai fechar. Eles tinham preparado pela nossa recomendação, a pessoa não queria colocar a máquina de lavar louças nesse momento, mas deixou a infraestrutura pronta. Maravilhoso. Deixou hidráulica, esgoto pronto, elétrica ali. Na hora que a pessoa quisesse colocar, ela só tirava até um nicho, estava desenhado no tamanho certo, só ia ter que fazer ajuste na porta. Tudo bem. Falou, dá um toque aqui, né? A gente precisa bater um papo com a profissional, porque deixaram o esgoto aberto. Eu falei, oi? Deixaram o esgoto aberto atrás, não tá tampado. Falei, fala pro pessoal do móvel não instalar. Porque se deixa o esgoto aberto atrás, vai virar um ninho de barata aquele lugar. Sim, e o cheiro que fica, volta, Sim. tem um monte não, de às questão, vezes, né? às vezes até a madeira tampou ali. Aquilo vai e era uma empresa de móveis muito grande, mas assim, o instalador na hora que estava ali, não tô nem falando que foi uma vontade dele, não. Sim, foi no automático, no automático, entrega, não ali, estragou. E assim, a gente falou, o pessoal na obra ficou, não coloca. Comentamos aí falamos com a profissional, que ela não estava lá, ela foi para a obra, falou, não, tem que tampar esse negócio aqui antes. Aí o pessoal, uma tampinha resolveu um problema total, mas a gente nem estava instalando a lava-louças. Sim. Só que assim, ele viu que estava errado, você viu que está errado, dá um toque, poxa. Às vezes vai ficar chato você falar pro cara, ou fala pro teu chefe, para ele ligar pra pessoa. Às vezes ele liga, a gente conhece um monte de. Você falou marmoraria, tem um monte de parceiro, marmoreiro também. Pô, liga pro cara e fala, pô, cara, você baixou ali foi erro? Não, poxa, foi a. Beleza, vamos dar um jeito de resolver. Era para alguém fechar e não fechou, o pessoal da civil, que nem é da marcenaria, né? Também ele não tem culpa de chegar e não estar fechado. Sim. E passou, né? Ou ia fazer, esperou e não fez. Eu tava na lista do cara para fazer, sabe, por exemplo. E aí o cara tava fazendo, depois ia passar o pente fino em tudo que ele tinha que fazer. Se tá tampado com o móvel na frente, ele não vai nem ver que ele esqueceu aquilo lá. Né? Isso é. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já falou em desafios de obra, né? Em situações em que você vai ter. Agora, qual foi o briefing mais desafiador que você já teve? Então, acho que tem uma questão assim de necessidade.
quero um espaço, quero uma varanda gourmet, quero um espaço de brinquedo, quero trabalhar lá durante a semana. Estou até pensando, foi recentemente, não acho que é inusitado, mas eu acho que a gente acaba tendo que fazer um malabarismo para atender todas as funções, né? Total. Então, eu quero um domingo, eu quero tem que ser o espaço da churrasqueira, que eu recebo os amigos. Mas durante a semana eu trabalho em casa, eu não quero ficar dentro de um quarto fechado, eu quero ficar aqui na varanda, que eu tenho um espaço, uma vista mais legal. Então tem que ser home office, mas também tem o espaço de brincar das crianças, porque aquela ideia de que criança vai guardar o brinquedo no quarto, vai levar para a varanda, né? É utópico, né? É o que todo mundo deseja, mas a gente sabe que não é a realidade. Nem criança, nem cachorro. Sim. Os ossinhos vão ficar espalhados também. Não tem jeito. Então, como você pensa isso, né? Então, assim, acho que de inusitado, assim, não lembro de nada que eu falo, nossa, isso aqui eu não consigo resolver, né? Mas eu acho que tem essas questões de funcionalidade mesmo, da gente criar esses ambientes que atenda a todo mundo, esse a todos os multi-espaços, assim, né? Eu acho que... a gente vê muito isso, principalmente na casa, você falou cozinha, sala e varanda. Sim. Né? Que é a mistura dos três, né? Ou a churrasqueira tá junto na cozinha, ou é uma coisa só, ou você tem a área também para fazer o cercadinho para criança, aí depende da idade da criança. Sim. Já tem que imaginar, ok, é um bebê hoje tem 1 ano e meio, mas daqui 2 anos tem 3 e meio. E onde vão estar, né? Onde vai estar? Então, vamos fazer um móvel de marcenaria que tem uma parte de sofá e uma estante oculta, então guarda os brinquedos, mas visualmente não tá... Né? Porque todo mundo reclama quando procura, minha varanda virou uma brinquedoteca, né? E a gente não usa mais porque tem motoca, piscina de bolinha, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Mas eu acho que de projeto, eu acho que isso, claro que essa parte quando a gente fez loja, fez laboratório, acaba tendo algumas demandas que você fala, meu Deus, como que eu vou dar conta de fazer todo esse processo, mas tem uma questão mais técnica, que não é o mercado no geral, é mais específico, mas eu acho que essa demanda dessas necessidades, né? Porque eu acho que aí volta nas pessoas, né? Como você trabalhar as vontades de uma família dentro de um espaço único, né? Total. E também fazer com que isso fique harmônico, né? Além de ter que ficar bonito, tem que ficar funcional, mas tem que ficar funcional e bonito ao mesmo tempo, né? Tem que... não pode ser aquela coisa de, poxa, o cliente tá olhando o negócio e fala, isso me incomoda todo dia. Tem que estar perfeito ali para tem que dar um suspiro. Eu falo que o cliente, quando termina, ele tem que olhar e falar uau, né? Porque senão não vale todo o processo, né? De obra, de execução, de projeto. Mas eu acho que quando a gente consegue trazer essa emoção para o cliente, né? Então, eu já tive cliente que já chorou lá no escritório, de falar, nossa, tá realizando a minha casa. Agora mesmo, a cliente é casada, acho que há 18 anos, e aí ela chorou e falou assim, Tatiana, eu nunca achei que eu ia ter uma casa como eu sonhei, né? Porque a gente tentou fazer sozinho, né? Ela tentou fazer sem algum profissional e foi tentando acertar, mas ela falou, não acertei, né? E óbvio que na hora que eu entrei lá, conversei a primeira vez, falei, isso aqui não funciona porque eles querem, né? Então, eu acho que a gente acaba voltando que a gente não lida com número, com conta, com fornecedor, a gente lida com pessoas, né? Com histórias de vida, né? Então, eu falo por isso, qual o cliente, qual o projeto, cada um é tão único, é um momento... Eu estava até pensando num caso, eu fiz 2 reformas para um casal, para uma família, fui no casamento deles, né? Fiz as reformas, tudo. Depois de uns anos, eles se separaram. E aí, eu fiz o apartamento dos 2. Separados. E os 2 me ligaram e falaram, você tem que dar desconto, porque agora você tá fazendo 2. Vocês se separaram, me liga e ainda fala, você tá fazendo o meu e do meu ex-marido, então você tem que dar um desconto, porque agora são 2. Então, de alguma forma, você participou da vida daquela família, né? Total. Sendo junto com o filho, depois separando, cada um no seu apartamento. Mas foi engraçado que eles me ligaram, mas você não vai me dar desconto? Porque você tá fazendo dele também. Falei, não, tudo bem, a gente dá um desconto para fazer 2, né? Então, acho que esse processo, acho que isso que encanta também a profissão, né? Mas essa conexão que você tem, porque assim, isso diz muito sobre um profissional, né? Você imaginar que um casal, num momento de separação, que não é gostoso. Sim. Eu nunca me separei, eu nunca fui casado, mas o que a gente ouve, o que a gente vê as pessoas, a gente vê amigo ficando destruído, amiga ficando destruída, você tem uma abertura para ser transparente. Se você não tivesse uma conexão profunda com eles, né, ter realmente atingido aquela conexão gostosa mesmo, eles não ter essa liberdade para fazer e até ficar à vontade com uma pessoa fazendo os 2.
né? Porque num rompimento, geralmente, o que a gente mais ouve é Sim. eu não quero nenhuma conexão com essa pessoa. Ou você é dela Né? ou é dele, né? Tipo assim, não quero ter que ainda ter que É dividir isso. a Né? arquiteta no meio desse processo, Entendeu? né? Exato. Né? Não tem como. Então, isso fala muito sobre um profissional. Então, parabéns. Porque isso Obrigada. realmente traz um valor para essa obra, para esse projeto que eu adoro. E me fala uma coisa. Como que você vê, hoje se fala muito de inteligência artificial para projetos, para arquitetura e etc. Né? A gente tem uma visão até muito clara assim, sobre o que a gente entende que a inteligência artificial é e para onde ela pode ser aplicada. Como que você vê hoje a aplicação de inteligência artificial no universo de arquitetura e design de interiores? Não, eu acho que é óbvio que a gente não tem como fugir disso, né? Então, a cada vez mais, eu particularmente gosto, não sou a pessoa mais tecnológica, né? Estou sempre buscando, mas a gente brinca ainda bastante, não é uma coisa que está no escritório ativo, mas eu ainda brinco. Às vezes eu estou até num lugar que eu acho que está muito feio, eu mesmo falo para a inteligência tudo que eu quero e ela faz. Outro dia eu estava num restaurante no clube, esperando o meu filho. Eu falei, nossa, essa lanchonete tá muito feia, meu, precisava de um projeto. Aí eu descrevi tudo que eu queria fazer, mandei a foto, ele fez, eu mostrei pro dono, ele falou, Tatiana, o que é isso? Aí meu marido até brincou, falou, mas se você começar a fazer na IA em 2 minutos, você não vai mais vender projeto. Mas não é, eu acho que, óbvio que foi o meu direcionamento que fez o projeto, e não Exato. a IA, né? Então eu acho que volta aquela questão que a gente tem comentado, que você precisa ter conhecimento para usar a ferramenta. Eu concordo totalmente. Então, não adianta a gente achar que isso vai ser um facilitador se você não tiver o know-how das informações que você precisa para que ela funcione, né? E eu acho que, imagina que eu comecei, agora eu vou entregar um pouco a minha idade, né? Eu comecei, a gente fazia 3D à mão, né? Fazia perspectiva à mão. Eu trabalhei no Fazendo escritório que eu plotter, né? tinha prancheta, né? Hoje a gente nem tem. No final da minha faculdade que a gente começou a mexer nos programas mesmo. Mas eu acho que foi muito rico, porque quando você aprende a desenhar à mão, óbvio que hoje poucas vezes, tem gente que ainda faz croquis. Eu quase não faço mais croquis à mão, eu faço até o croquis já num programa mesmo. Vou pensando, a minha criatividade flui dessa forma. Mas eu acho que você tem que ter essa informação. Então, para você trabalhar bem na IA, claro, você tem que entender da ferramenta. Eu estou até vendo uns cursos esses dias para fazer, porque eu acho interessante, até para poder ensinar no escritório para essa geração, Sim. né, mais nova de estagiários, porque a faculdade ainda vai ter um delay entre o que eles estão entregando hoje Sim. e chegar nesse uso, né, sair já na faculdade, mas eu acho que é super importante, e é um caminho que não tem volta, né, e facilita, agiliza, né. Eu entendo que você usou a palavra perfeita do que eu entendo que a IA é. É uma ferramenta. Né? Ela precisa que alguém utilize essa ferramenta, né? E direcione ela direito. Eu ainda acho que a criatividade, a originalidade do profissional, ela não vai ser substituída tão cedo, pelo menos. Sim. Né? Agora, eu vejo que na hora de, poxa, acertar uma luz, fazer um render mais rápido, isso já começa a virar uma realidade aplicável no dia a Sim. dia, né? Porque a maioria das pessoas que pegar por exemplo, fizer isso aqui, ok, você pode brincar na IA, né? Mas a IA tá entregando exatamente o que você pediu. Sabe, você pediu lá, eu quero um mármore travertino ali. Aquele mármore que ela colocou é mesmo aquele lá? Ou ela colocou um outro parecido, ou ela colocou um outro, entendeu? Uma coisa errada. Ela puxou alguma coisa que estava nela e que ela acha que é, né? Entendeu? Você tem várias IAs, cada vez elas estão mais avançadas, mas eu entendo que ainda o diferencial do ser humano, essa conexão, ela não vai substituir, ela vai facilitar muita coisa. Sim. Né? Agora, uma coisa que eu vejo que que talvez seja a parte ruim disso, é eventualmente aquela coisa virar o Ctrl+C, Ctrl+V. Né, de que infelizmente alguns profissionais acabam fazendo. Sim. Né? Aí eu acho que acaba prejudicando. Tipo, adapta isso aqui nesse lugar. Você fala, pô, calma, escuta o cliente. Mas eu acho que entra muito aquela questão de você ter uma identidade profissional ou você personalizar, né? Então, eu sempre fomento isso muito com os clientes. Claro, no escritório, se eu tivesse uma identidade, todos os meus projetos, isso fortalece a marca, fortalece o nome, né? Como muitos arquitetos que eu super admiro, que a gente tem uma identidade. Você olha uma casa,
você não precisa saber de quem é, você fala, É. é do arquiteto tal, e uau, tipo, porque você sabe os materiais, você sabe o conceito do que ele valoriza. Então, eu acho assim, claro que isso, como carreira, é muito legal, óbvio, né? Isso fortalece, a pessoa faz um bom trabalho, ele só vai validando e as pessoas buscam aquilo. Sim. Mas eu acho que, por outro lado, no meu caso específico, eu adoro a parte de criação. Então, eu falo assim, se eu defino um padrão para o meu escritório, que eu sempre vou usar madeira, mármore e tal, eu vou sempre fazer isso. E a minha criatividade? E onde eu vou usar essa minha inspiração? Onde eu vou entender o que o cliente gosta? Que nem eu adoro azul, né? E assim, até uma época eu saí até numa eu revista. sou suspeito. Então, assim, porque eu fazia muitos projetos com tons de azul. Mas não era eu. Eu já tive cliente assim, nem me contratou, eu conversando com ele, porque eu adoro azul. E ele nem tinha visto, assim, ele viu alguma coisa minha. Eu falei, não é possível, né? Eu brincava. Quando a gente até fez uma cozinha verde uma época, eu falei, nossa, até que enfim, pessoal, uma cozinha verde, porque todo mundo só queria azul, né? Então, eu acho que para o escritório ter uma identidade fortalece. Mas, pessoalmente, para mim, não faz sentido porque eu gosto dessa criatividade. Eu gosto de entender o que o cliente... Eu gosto desse lado da psicologia, de entender o que faz sentido para ele. E aí isso me motiva. Então, quando eu entrego um apartamento totalmente diferente do outro, e o cliente olha para mim e fala, tá minha cara? É meio um termo feio, mas é isso. Tá minha cara? Eu falo, é isso. Eu acertei no que eu me propus a fazer, entendeu? Não, total, total. E a gente tem eu gosto quando a gente vê alguns projetos com detalhes que você vê que foi o toque do arquiteto, né? Eu me recordo de visitar um amigo e ele colecionava carrinhos, né? Então ele tinha uma coleção de carrinhos desde que era moleque e tudo mais. Os carrinhos de miniatura, né? E ele tinha carrinhos que ele, assim, usava, foi comprando durante a vida. Ele tinha a primeira Fiorino, ele tinha uma Fiorino de carrinho, tudo mais. E aí você chegava no escritório dele, tinha atrás da mesa um display com uma porta de vidro e quadradinhos de madeira do tamanho ali, 10, 15 centímetros, para caber com, sei lá, 300 carrinhos. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é a minha parede com as minhas guitarras penduradas. Né, que eu gosto de... às vezes eu fico semanas, meses sem tocar lá, mas elas estão ali, elas fazem parte do meu eu, né? E, poxa, você tem um arquiteto que teve essa sensibilidade, eu sei que ele na época que ele estava tendo, foi uma coisa que tinha falado, não, deixa isso para lá, pô, vai perder um espaço, perder uma parede inteira, põe armário ali, põe alguma coisa assim e tudo mais. E a gente precisa ter esse nosso toque, né? O nosso DNA e, eventualmente, o DNA do profissional pode ser realmente buscar o DNA do cliente. Sim, solucionar aquilo, né? Tipo, valorizar aquilo que é importante, né? Eu tenho uma cliente que a gente até brinca. Essa cliente veio de um projeto que eu fiz super pequeno, de um cliente que me indicaram. Então, assim, eu fiz uma consultoria e ele me indicou para um casal, amigo deles, e nós já fizemos acho que 7, 8 projetos para eles. Então, desde corporativo, residencial na praia, muda de apartamento na praia, muda em São Paulo. E ela tem uma coleção de cavalos. Então todo mundo... Ela falou, eu ganhei 2, e aí todo mundo achou que eu gostava, e todo mundo viaja, traz escultura de cavalo, tudo isso. Então, no final, você fala assim, talvez para uma produção, para uma foto, eu não quero 50 cavalos naquela estante. Sim. Mas eu tenho que pensar no dia a dia, porque é ela que está morando lá. Exato. E ela vai olhar aquilo, sim, né? Então ela falou assim, até quando ela me contratou, ela tinha uma outra arquiteta ao mesmo tempo que a filha estava fazendo, e eu questionei, por que você está me procurando e não a pessoa que está fazendo da sua filha, tudo? Ela falou, porque eu quero alguém que faça o que eu goste, e não que imponha alguma coisa que está na moda. Isso é importante. Então, acho que isso é um olhar que eu tenho. Então, eu tenho muitos clientes que retornam. Então, assim, fiz a cozinha há 17 anos atrás. Aí, outro dia, eu fui fazer a cozinha ano passado de novo da mesma cliente. Eu falei assim, eu nem consigo fazer tão bem, porque tá tão boa ainda. Ela falou assim, mas funciona. Realmente, a cozinha funcionava. Funcionalmente, ela não tinha problema. Só que, esteticamente, ela tava
estava ruim? Desatualizada, Não, mas estava talvez. desatualizada. Talvez hoje tem mais acabamentos, você vai ser mais ousada num Não, puxador, numa pedra, alguma coisa ou algum assim. equipamento que vai trocar e vai ter que Que ajustar. não tá funcionando, não tinha máquina de lavar louça, agora ela Agora tem, queria, é isso. então tinha essa questão. E aí até foi, a gente brincou, eu falei, nossa, tá me dando um trabalho, porque ficou tão boa a outra que eu tenho que me superar, né? É isso aí. Então a gente tem muito esse cliente que volta porque ele entende que a gente valoriza muito aquele momento da família, da vida dele, né? Então eu gosto disso, assim, de ser mais personalizado. Por isso que é até difícil você crescer, né? Como escritório, porque eu ainda gosto de estar à frente, né? Desse Olha, momento. eu tenho esse mesmo problema, né? A gente em algum momento vai ter outras filiais, outras lojas, mas eu tenho esse problema também porque eu também gosto de tá junto da equipe, eu gosto de desenvolver isso junto. E realmente é um ponto, né? Você tem que. A forma de crescer é um pouco diferente, né? Porque você Sim. cresce numa velocidade talvez menor, né? Só que normalmente você tem um crescimento mais estável, mais pé no chão, Sim. né? Mais seguro, talvez, do que, sabe, perdendo um pouco do controle. Não tem como. Infelizmente, a gente não pode se dividir em dois. Sim. Né? Então, é um dos problemas que a gente também enfrenta aqui no dia a dia, embora eu adore a minha equipe, eles super multiplicam tudo que a gente fala. Poxa, eu gosto de atender. Então, poxa, você falou assim, quando a gente supera a expectativa do cliente, eu fico muito feliz quando isso acontece com a gente. Porque muitas vezes o pessoal, assim, muita gente vai olhar e vai falar, "Ah, equipamento é equipamento. O seu equipamento vai ser o mesmo de uma outra loja. Bom, mesma marca, mesmo modelo vai ser. Só que assim, como é que vai ser feita a entrega? Tinha seguro? Se cair e amassar, o cara vai te devolver? Se tiver um problema, ele vai fazer essa troca antes de te dar problema? É, a equipe que vai estar lá, ela é uma equipe própria dele? Ela é um terceiro? Ela é qualquer um? Né? Como é que funciona isso? O dia que você mudar, vai estar tudo pronto? Né? Sim. Assim, vai marcar de lá, ele vai? Porque assim, hoje o que a gente está tendo de solicitação até de alguns profissionais, a gente teve recentemente até porque a gente não vai instalar produtos que a gente nem vende, né? Porque falou, será que você consegue instalar isso para mim? Porque eu não tenho mais agenda e o pessoal agora vai ter coisa para fazer no final do ano e a gente não tem mais agenda para colocar. Sim. Você falou, poxa, eu não consigo, eu nem posso instalar essa marca. Sim. Né? E eu também tô com a agenda até o tal. Tanto que, por exemplo, é normal hoje, a gente já está com prazo de entrega super esticado. Porque transportadoras, muitas delas param de trabalhar Sim, essa no semana fim de ano, agora. né? E a gente precisa entregar uma coisa que vai ser entregue. Então, assim, falar, me entrega na primeira semana de janeiro, ou me entrega no meio do carnaval, por exemplo, são datas que não dá para entregar. Né? Você prometer isso é você assinar um atestado de eu não vou cumprir o que eu estou te dizendo. Sim. Porque as variáveis são gigantescas para o cara não ter. O cara voltou do Réveillon e bebeu demais, tá ali com uma virose, né? Tá com piriri, qualquer coisa assim, ele vai atrasar essa entrega e não vai entregar. Né? E a gente está falando às vezes de localidades fora do eixo Rio-São Paulo que dificulta ainndo um pouco mais. Sim, você tem que ter essa um entrega. outro processo, né? Você Muito tem que mais pensar complexo, né? de um jeito muito diferente. Agora, tem uma coisa que é curiosa, que eu queria te perguntar. Vamos lá. Se você pudesse fazer uma obra sem limite de orçamento, sem limite de ideias, aquela coisa que a sua obra ideal, o projeto ideal para você, qual seria? Então, acho que eu iria com certeza em alguma coisa social. Né? Eu acho que é muito a minha característica, Legal. assim, é uma coisa que eu já faço em paralelo, alguns trabalhos, os meus filhos, incentivo, a gente está sempre agradecendo e olhando, né? Eu falo que a gente não pode perder, normalizar onde a gente está e como tem outras pessoas em outras situações. Então, com certeza, acho que eu faria um centro para crianças, né? Uma coisa com espaço, com oficinas. Eu acho que uma coisa
grande, sabe? Com esporte, é uma coisa que a gente gosta muito na minha família, na minha casa, nos meus pais, a gente sempre se envolveu muito com algum esporte. Então, eu com certeza faria alguma coisa assim. Eu acho que não deslumbra uma coisa de ostentação, sabe? No primeiro Sim, momento a sim. pessoa fala assim: ah, vou fazer um prédio gigante em Dubai. Não, Sim. legal, óbvio, se alguém quiser me chamar, eu faço, não tem problema. Mas eu acho que, como eu, se fosse assim, ah, eu tenho um dinheiro, posso fazer o que eu quiser, eu com certeza faria alguma coisa social. Olha, eu achei muito legal essa ponto de falar de crianças, né? Porque é aquela coisa, poxa, você pode fazer. A gente tem agora os prédios assinados pela Pininfarina, que também é um Sim, super projeto legal de sim, fazer, claro. né? Agora, quando você fala, não, poxa, pensar no esporte, pensar na coisa, a gente está pensando na educação dessa criança, né? Sim, Em como isso, como ela vai ser inspirada, né? Porque a gente o o meio, esporte, né? não, o esporte ele ajuda não só na questão física, na questão de saúde, a gente está falando na questão até de ansiedade, como lidar com problema, como lidar com frustração, Sim, né? resiliência, convívio Vai coletivo, aprender a né? perder, Sim, né? Vai aprender às vezes a tomar um cutucão no futebol que vai machucar, a se sim, defender também, né? Dentro da não claro. violência, né, gente? Mas É. E como essas coisas, lidar, né, com uma situação total. que foge do controle, né, nesse sentido, dentro de uma idade. Sair um pouco das telas, né, porque eu acho que hoje é um problema crônico mundial da gente, né, falo eu também, É, né, sim. tipo, não me eximo desse momento, dessa situação. Mas como a gente sair, né, como influenciar, ler mais, como gostar, então, e eu vejo que o esporte tem muito esse poder, né, Total. eu tenho filhos, uma filha já quase adulta, um filho entrando na adolescência, e como assim, ah, tudo bem, tô no celular, tô, mas se você chamar para fazer um esporte, eles estão lá, né? Então, eu acho que as crianças, eu acho que se a gente pudesse criar uns centros, cada vez mais a gente muda um país, né? Porque a Completo. educação, Completamente. né? E então não dá para ficar só, né? Eu até acho que a escola, né? Uma crítica assim, que a escola já é retrógrada, né? Tipo, a gente aprende hoje muito. Hoje eles aprendem como a gente aprendia. Não dá para ser. É. Melhorou, mas ainda tem uma raiz muito desse processo. E quem tem que mudar o meio, né? O formato da escola, o que você entrega, o ambiente interfere Não, no estudo e completamente. na. Com- A gente fala que a arquitetura, ah, tô construindo um prédio, é só cimento, medida. Não é, muda Não, como você vive. não, completamente. A gente teve um convidado aqui que era da RoboMind, que era o André Seni, se eu não me engano o nome dele. Se eu errei o nome, me perdoa, viu, André? E a empresa dele, ela é uma empresa voltada à educação. Ele é professor, só que ela é educação aplicada. Então, ele não vai ensinar a fazer um cálculo de velocidade só fazendo o cálculo. Não, a criança vai Ah, criar um estilingue para fazer e vai calcular a pressão do ó, que elástico legal. e quanto vai dar para ele atingir o alvo, qual a posição que tem que colocar para fazer a parábola e bater no alvo. Então, assim, você tem um formato diferente de aprender que a pessoa vai gravar, Sim, né? Então, poxa, qual que é a física que tem na pipa? Para você fazer. Por que a pipa fica no alto? sim. Né? Como é que funciona? Por que o vento bate daquele jeito? Você ensina de uma forma Ó, que diferente. massa. Eu acho sensacional isso. E eu acho que hoje em dia, não só a escola como um todo, né? Mas acho que até essa geração em si, eu acho que ela tem muita coisa para crescer, mas eu acho que o esporte é fundamental para ensinar principalmente algumas coisas de mérito em si. Sim, Né? Eu pratico jiu-jitsu e isso é uma coisa que eu vejo muitos professores quando dando aula para crianças. Né? Porque ali a criança ela tem que fazer por ela. sim, Se ela lutar bem, ela vai ganhar. Se ela lutar mal, ela vai apanhar. E também não vai machucar nem nada, mas sim. assim, ali ninguém vai fazer por ela. Não adianta ela chorar. E isso é uma coisa que você vê quando estão adolescentes já lutando. Você vê que isso já sabe lidar com a frustração da Se derrota resolve isso, e né? sabe que, poxa, se eu comer mal no negócio, se eu Se eu fizer não uma dormir besteira, se eu direito, não se eu dormir não. direito, poxa, não vou entregar aqui. É a mesma coisa que você tem no trabalho, a mesma coisa que você tem na vida, que você tem nos seus Sim, relacionamentos. Se você não faz por aqui, alguma coisa você vai deixar para trás, sim. né? E aí você vai abrir brechas para o que tiver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece aqui os produtos que a gente trabalha e tudo mais. O que você acha deles, no geral, para serem aplicados nos projetos de residência? Não, eu acho que assim,
A gente falando do carro, a gente vai voltar então nas Ferraris, né? Tudo bem, pode ser um Lamborghini, um Porsche, mas a gente estamos ali, né? É só uma questão de definir quem é quem, né? Claro que tem um leque, mas eu acho que a gente precisa levar mais, né, para os clientes, para as pessoas, os diferenciais. Eu acho que acaba que às vezes a pessoa não tem aquilo porque ela nem sabe que existe, e quando ela entende, ela fala, uau, era isso que eu precisava, mas eu não sabia que eu tinha, né? Então, quando o cliente ou vem com essa, né, ou quando a gente consegue mostrar, porque às vezes o cliente já vem muito determinado e a gente não tem essa flexibilidade, mas quando o cliente está aberto a questionar e a gente mostra, ele fala, nossa, eu nem sabia que eu podia ter isso, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelas geladeiras ocultas, essa parte oculta a gente ama, né? E meu irmão mora fora e na casa dele, no primeiro apartamento pequeno que ele tinha, agora ele mudou para o maior, ele já tinha. Eu falo, nossa, aqui ainda é uma coisa que quando você fala, o cliente fala, eu quero. E aí você tem que adequar a expectativa versus custo um pouco, né? Dele entender isso, né? Mas se bem que agora a parte dos embutidos já estão bem dentro mais legais, né? Tipo, tá pra gente pôr mais, né? Pra ser uma tendência, né? Porque ainda é, às vezes, assim, vou pôr, mas não vou pôr nas duas cozinhas, ou vou pôr só num espaço que tá mais aberto, a cozinha que não é aberta eu não coloco. Então, eu acho que os clientes, quando eles conhecem, não tem como não se encantar e não querer ter, né? E eu acho que... E aí volto naquela situação que quando você muda o ambiente, você muda o uso. Então, às vezes, aquela pessoa que nem cozinhava muito, quando ela tem tudo acessível, funcionando, lindo, prático, ela começa até a usar mais aquele espaço, né? Muito. Então, às vezes, até eu contei daquele espaço que eu falei, eu comentei de um cliente, né, que tinha o forno de pizza. E quando eu fui fazer essa reforma, essa obra, eles moravam num apartamento e mudaram para uma casa. E aí o espaço gourmet era tipo, na cobertura da casa, era uma casa de vários andares. A esposa falou, nem vamos fazer porque a gente não vai usar. A gente nunca usa, a gente já é casado há tanto tempo, tem 3 filhos. Falei, não, calma, pessoal. Aí o marido, não, vamos fazer. Aí eu fiz num primeiro momento uma coisa básica. Passou uns anos, eles me ligaram, vamos fazer uma reforma aqui em cima? Aí não ia cobrir uma parte, cobriu a parte, fechou, mudou os elétrons, tudo, porque era isso, num primeiro momento, não, a gente não usa, não vai ter função, não vamos investir um dinheiro. Passou um tempo, você viu que aquilo fazia sentido e não estava mais atendendo o que eles precisavam. Então, aí a gente entrou com uma reforma. Então, eu trago também muito isso, às vezes, para o cliente. Às vezes o cliente fala, não, nem vou investir nisso porque eu nem uso, a gente come fora, né? Tá sempre final de semana. Calma. Se você mudar, eu tenho certeza que você vai receber mais, você vai trazer as pessoas, você vai ter uma outra vivência daquele espaço. E eu acho que os elétrons, né, numa cozinha, não tem como... Você falou tudo. A gente realmente sempre incentiva, né? E quando você está com um equipamento bom na mão, você começa a ver que a comida fica mais gostosa. Sim. Isso é fato. Então, assim, poxa, você começa sempre a se arriscar um pouco mais. Mas tem 2 casos específicos que, assim, o fogão fogão, cooktop e os fornos mesmo, isso aí você evolui o seu uso, o seu dia a dia de forma muito, muito séria. Mas tem algumas coisas que são alguns paradigmas que às vezes a gente pega. Então, a churrasqueira a gás, por exemplo, às vezes você tem... Hoje está mais difundida, mas mesmo assim ainda tem gente que fala, pô, não... Muitas vezes a gente conversa com o cliente e mostra uma solução, porque a churrasqueira a gás ela já é muito adaptável a uma varanda gourmet hoje em dia, né? Mas o forno de pizza não. Né? Na maioria das vezes, você vê uma varanda com churrasqueira, mas você não vê uma varanda com forno de pizza. Verdade. Né? E geralmente quando o cliente vem aqui, a gente mostra as soluções que existem para pizza, que são portáteis, que você pode... muitas vezes o pessoal até deixa ela fixa mesmo, né? Dá pra gente colocar ela dá pra gente adaptar ela para gás natural, né? A gente pode vender ela já como gás natural e já instalada e fixa lá. Quando muitas vezes a gente mostra isso, a gente fala, não, beleza. Aí ele começa a ver que a churrasqueira a gás faz realmente a diferença no dia a dia dele. É muito normal. A pessoa falou, dá para adaptar, colocar aqui um negocinho? E quando a gente já tem esse espaço, toda a instalação de gás, tudo bem, você consegue fazer uma adaptação e tudo mais, aí vai ter que fazer o furo e tal. Agora, você traz realmente uma coisa que vai mudar o dia a dia deles. Né? Porque, poxa, você tem o dia do churrasco, beleza, mas vamos colocar a noite da pizza junto? Né? Pô, pizza e vinho, mas em casa. Pô, fazendo o sabor que você quer. Sabe, coloca quanto queijo você quiser. Coloca quanto bacon você quiser, se quiser.
repete, entendeu? né? Já tá lá que é outra, faz outra, né? Ou quer fazer uma pizza alho e óleo ali, faz uma alho e óleo, não tem problema. Você não tem essa coisa. E hoje, com a oferta de massas prontas, massas frescas mesmo, Sim. né? Não tô nem dizendo a massa já prontinha com molho, não. A massa fresca e o molho italiano já pronto também, para você fazer inteira ali, poxa, fica muito fácil, fica rápido, e você começa a tirar pizza a cada 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí Ali, você né? muda até essa dinâmica de final de Sim. semana, né? De já não pedir, vamos fazer, tá em casa, né? E a gente faz sempre um questionário quando a gente começa o processo com o cliente, e aí eu pergunto se prefere churrasco, pizzas, né? Porque eu tenho clientes que são vegetarianos, não comem, É não. normal. Pizza ganha mais do que churrasco. Ah, mas De... pizza É é o difícil mundo, alguém né? não gostar, né? Ou alguém não comprar, não comer. Às vezes, churrasco, você tem uma dinâmica de, tipo, um final de semana. Uma pizza, você pode, que nem agora à noite, vamos fazer ali. Claro que com a churrasqueira a gás, a gente até comentou disso, facilita, né? O churrasco, eu conheço gente que faz churrasco 2, 3 vezes na semana, à Sim, noite, sim. Não, faz ali uma um monte. carninha, tudo, né? Eu até brinco na minha casa, eu tenho um filho que ama churrasco e uma filha vegetariana. Então, a gente tem os Eita. extremos, entendeu? Então, eu acho que a pizza e a facilidade, até o que você falou, do forno poder ser fixo ou poder você guardar e em algum momento, né, ter essa flexibilidade, né? Total. Não, e entender esse ponto, né? Poxa, você tem se coloca no lugar de um cliente, como se um profissional fosse te atender, né? Não adianta ele focar extremamente na questão da churrasqueira, porque você tem uma filha vegana, Sim. vegetariana, né? Ou seja, você tem que ter as duas opções, né? E as duas opções, assim, por uma questão social, o pensamento do profissional tem que ser muito voltado a isso, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ir finalizando. O que você diria para essa nova geração de arquitetos, de designers que estão começando, que olham para você hoje e falam: poxa, eu gosto do projeto da Tati, eu gosto do jeito que ela age, eu quero desenvolver isso com ela, eu quero chegar onde ela chegou. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que tem que abrir muito o repertório de sempre ser curioso, né? Acho que ser curioso com a vida, né? Porque eu acho que a carreira traz isso, né? Qual é o tempo quando você tem um tempo já profissional, o que é? Você ter repertório. Claro que isso é com o tempo, mas você tem que estar aberto. A gente tem tanta informação hoje, então eu sempre falo muito para o pessoal do escritório, tudo. Estuda, pesquisa, tem essa curiosidade, né? Porque senão a gente fica muito limitado no que todo mundo está fazendo, né? No que todo mundo faz. Abre um pouco esse repertório. O que dá para fazer fora, né? Eu acho que até essa geração mais nova tem essa facilidade, né? Tá aqui no TikTok, tá no YouTube, tá no Instagram, né? Tá no aplicativo. A minha filha de 17 anos faz vídeo, entra nisso, faz uma história, mas abrir isso para arquitetura, né? Porque se realmente você gosta dessa área, a gente tem um mundo. Sim. Né? Eu falo, outro dia abriu um museu no Egito. Você entra lá, você consegue ver o city tour inteiro. Mas aquilo que tem a ver com a minha área de arquitetura, que eu estou fazendo design de exteriores, mas tudo. quanto aquilo pode estar me trazendo de referência, Sim. de iluminação, de sensação. Então, eu acho que ter essa curiosidade, não aceitar que está muito fácil as informações, sabe? E aprofundar. Eu acho que ter essa curiosidade de, vamos entender de um fogão, como que é um forno de pizza, como funciona isso, como instala, né? Porque eu acho que até quem vem, que está entrando, a gente fica muito datado, muito no visual, na imagem final, na IA, no render, mas e por trás desse processo, né? Para você ser um bom profissional, não é só o resultado final, é você entender como aquilo viabiliza. Então, entender das coisas como elas são feitas mesmo. E a faculdade acaba não ensinando isso. Então, você tem a internet para te ensinar. Claro, tem coisas que não são 100%, tem fake news, mas se você segue algumas pessoas, você consegue ter marcas, lojas, né? Ter um histórico, você consegue aprender. Então, acho que não perder essa ânsia de aprender mesmo. Olha, com essa frase, para finalizar com essa frase, é maravilhoso, porque já dizia a música, como é que é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. A beleza de ser um eterno aprendiz. É uma verdade, né? Porque isso é uma coisa... E acho que esse é um problema da IA também. Né? É você depender da IA. Ou seja, o que eu quero saber, eu pergunto para a IA. Não, pera. Mas a IA sabe daquilo que ela está te ensinando, ela acabou de inventar uma coisa. Sim. Né? Porque ela também faz isso. Né? Então, assim, você ser curioso, você buscar se espelhar nas pessoas que você admira, aprender com elas,
Com certeza. É sensacional, né? Tati, olha, sem palavras, adorei ter você aqui, né? Acho que a gente precisa marcar muitas outras vezes de te trazer aqui para bater um papo, né? Acho que essas histórias de obra são maravilhosas para a gente falar, né? E eu queria deixa para você passar o seu Instagram para quem está assistindo também. O meu Instagram é Spencer Arquitetura, né? Então a gente posta alguns projetos, estamos reformulando aí, acho que 2006 vem bastante coisa, conteúdo novo, e é isso. Mas foi um prazer, viu? Adorei. Um prazer total. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, viu? Vou te falar que essa área ela sempre tem muito o que falar. E essa cadeira tá sempre aí para quando você quiser voltar para a gente bater mais um papo. Que ótimo, obrigada. Tá. Fiquei muito feliz. Eu te agradeço. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.